Muito bem, jogo atrasado da 12ª rodada no sabadão, 40 mil pessoas acompanhando o Palmeiras no Allianz Parque. Poderia até ser um jogo antes da bola rolar, mais complicado, que o Palmeiras teve algumas mexidas na equipe e tal, mas não foi nada disso. O Palmeiras jogou à vontade e atropelou o Juventude. Gols marcados por Rafael Veiga, o Bruno Rodrigues, rapaz. Bruno Rodrigues foi comemorado muito por todos, não só em campo, como a comissão técnica, os reservas, né? Ele que ficou quase 2 anos afastado com lesões no joelho direito. Finalmente conseguiu jogar como titular e marcar um gol pelo Palmeiras. O Bruno Fux também marcou seu primeiro gol com a camisa do Verdão. E o Felipe Anderson marcou o 4º gol, né? Pelo Juventude, o Rodrigo San diminuiu, né? Com essa vitória aí, o Palmeiras se igualou ao Flamengo em número de jogos, ambos têm 26, só que agora o Palmeiras tem 58 pontos contra 55 do Flamengo e o mais importante, como eu disse, 2 vitórias a mais que o Flamengo, porque é o primeiro critério de desempate. E, aliás, é o único que o Palmeiras ganha do Flamengo. Nos outros critérios, o Flamengo é melhor. Mais gols, menos gols sofridos, mais saldo de gols, só que o primeiro critério, caso terminem empatados em número de pontos, é as vitórias, ou são as vitórias. E aí, o Palmeiras já abriu 2 de vantagem. Então, foi uma vitória importantíssima contra o Juventude, pensando em campeonato, pensando em título do Campeonato Brasileiro, né? Após o jogo, o Abel exaltou a vitória, claro, e falou sobre o Bruno Rodrigues, né? Que voltou a marcar depois de 689 dias. Fala, Abel. O Bruno Rodrigues é tudo aquilo que eu acredito no futebol e na vida. Quando nos xingam, quando nos tratam mal, quando as coisas não estão como nós queremos, quando dizem que estamos em final de ciclo, quando dizem que já não prestamos, quando partimos um joelho, quando partimos 2 vezes um joelho, quando temos que ser operados pela 3ª vez, quando nós estamos próximos do Mundial e tu ouves, não podes ir ao Mundial porque tens que ser novamente intervencionado. Isto é tudo aquilo que eu acredito, que é no trabalho, na persistência, na resiliência. Para mim, esse é o maior talento que alguém pode ter. E claro que é muito bonito ver um estádio cheio como foi hoje, vemos o Todos Somos Um, mas, sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um, a onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT. Aqueles que nunca nos abandonam. Esses é que nunca nos abandonam, sabem? Tá aí o Abel. Ele sentiu ainda, né? Ele guarda. Ele guarda essa mágoa. E vai soltando sempre que pode, cobrança, né? Esquece isso, Abel. Palmeiras venceu, rapaz. Palmeiras tá na liderança. Palmeiras chance de ganhar 2 títulos importantíssimos aí. Bola pra frente. Quanto mais ele falar disso, mais o torcedor vai ficar lembrando e vai pegar no pé em caso de algum tropeço. Mas assim, o Abel, cara, eu acho que, beleza, ele guardou, levou pro coração, mas as palavras dele, pra mim, não são nada demais? Tem uma coerência. Tem uma coerência. É que assim, o torcedor ele é passional. Então, mas ele não justamente por isso, ele não usa a razão. E organizado, eu tenho minha opinião sobre organizada, comportamento de organizado, entendeu? Ele direcionou bem aqui na principal organizada do Palmeiras, etc. E eu acho, sinceramente, que é muito fácil ali pro torcedor ser o torcedor que apoia quando tá bem e quando tá mal, ser o que só critica. Então, eu acho que perde, pelo menos na cultura brasileira, você perde um pouco aquele negócio, né, do torcedor que ajuda no momento complicado, no momento da virada, né? A gente tem torcidas aqui no futebol brasileiro que são assim, normalmente, quando o time tá jogando, só vão apoiar e depois critica, xinga, etc., né? Mas assim, eu também entendo, o torcedor não tem a obrigação de se comportar como o Abel quer, mas o Abel, ele tem, sim, o direito de ser o cara mais vencedor, o cara que vem fazendo o que ele tá fazendo pelo Palmeiras. Nessa temporada, ele reformulou
com o ano em andamento. E ele tá levando o Palmeiras forte para disputar 2 títulos. E outro dia estavam vaiando ele porque ele perdeu no Clássico. Então eu também entendo ele ficar ressentido, levar pro coração. Ele é assim, a personalidade dele. Tem pessoa que vai lá, esquece, beleza, passou. O Abel não é assim. Então eu sinceramente entendo os dois lados, né? E eu acho que se eu tivesse na posição do Abel, tendo feito o que ele fez, né, receber aquelas vaias que ele recebeu naquele jogo, que é aquilo que pega para ele principalmente, e sabendo também de como funciona, qual é o funcionamento da torcida organizada e como tem sido com essa direção do Palmeiras, eu entendo também, sinceramente, a postura do Abel e não condeno, não. É muito parecido com o Bernardinho, né? E aí, numa entrevista do Bernardinho, ele falou uma coisa que é importante, né? Eu vou mastigando a derrota, tentando engolir a derrota para eu me motivar, para eu ter uma próxima vitória. E é muito disso que acontece com o Abel, né? Que não esquece ainda essa derrota na final do Campeonato Paulista e também na eliminação do Campeonato Brasileiro para a equipe do Corinthians. Mas tudo que ele planejou no ano deu certo, basicamente, é claro, perde vaga na Copa do Brasil e também no Campeonato Paulista, mas ele fez aquele planejamento no Campeonato Paulista para você ter um fôlego, para ter um departamento médico praticamente esvaziado no momento importante do campeonato, e isso aconteceu. Então, muita gente que criticou o Abel desde lá do Campeonato Paulista, agora vê o time chegando, como falou o Ranieri. Agora é um momento importante, semifinal de campeonato sul-americano, né, de Libertadores da América, e aí muito próximo, batendo na porta de mais um título brasileiro. É o planejamento do Abel e sem se esquecer de todo o trabalho de um staff, porque o trabalho que é feito no Palmeiras, eu não lembro de uma comissão técnica tão assertiva de tudo, de analista de desempenho, de trabalho físico, como é feito com a comissão do Abel e também da comissão feita fixa lá na equipe do Palmeiras. E o Johnny Peixoto manda aqui um superchat, ele que é o nosso amendoenzo favorito. Ele fala aqui: essa fala do Abel só mostra que ele não sabe o peso de um derby. O time foi eliminado em 8 Copas seguidas por invenções dele e quer ser aplaudido? Errado! Tá aí o nosso Johnny Amendoenzo Peixoto com seu super chat. É por isso que eu falei que não vale a pena ele conversar, ele falar esses assuntos com o torcedor novamente. Entendeu? O torcedor tem uma... É passional, como você falou. Mas ele não quer conversar, ele quer esfregar na cara. Ele quer esfregar na cara. Esse é o ponto. Exato. Ele guarda mago, Concordo com você. Porque assim, ele foi criticado, ele não servia mais, já podia mudar, né? Muitos torcedores, não vou dizer todos, né? Eu acho que até a maioria ainda defendia o Abel. Mas assim, um grupo considerável, consistente... Amendoenzolândia, né? Como diz o Marcelo Lima, queria que o Abel fosse pro vinagre. Né, Sim, que trouxesse outro pro lugar. E aí, ontem foi um exemplo assim interessantíssimo, né? Sábado, né, a partida contra o Juventude. O Palmeiras, ele estava completamente remendado, ele estava sem ninguém. Aí o Abel, a gente estava naquela dúvida, qual que vai ser a escalação do Abel? Ele coloca 3 zagueiros. Quando o Palmeiras tem a bola, tá bom? O Palmeiras jogava com 3 zagueiros. O Fux, inclusive, era o líbero, né? E aí, quando o Palmeiras ele marcava sem a bola, o Fux ele virava um volante ao lado do Andreas Pereira e principalmente do Felipe Anderson, uma segunda linha. Então formava uma linha de 4 e uma segunda linha com 3 jogadores. Então você vê o conhecimento que ele tem do jogador para você pegar o Bruno Fux, que é um zagueiro, você coloca ele como líbero quando tem a bola e joga com 3 zagueiros, quando você não tem, ele é o volante. Aí beleza, seguindo aqui, Andreas Pereira. Ele colocou como primeiro volante o Andreas Pereira, para mim, o Veiga, né, foi o grande nome do jogo. Então, aquela discussão que a gente fala, o ciclo do Veiga. O Veiga, ele tem dado sinais que o ciclo dele não chegou ao fim. Que ele é um cara que ele pode... um novo ciclo. Ele já tá se reinventando, tá melhorando. E o Abel não desiste dele, né? Não é mérito do Abel? Com certeza. Então, mais um mérito do Abel. O Andrés de primeiro volante. Ele foi lá, o Andrés também comeu a bola. Foi uma partida... o Juventude é um time fraco, etc. Concordo. Mas tem muita gente que joga com o Juventude e tem dificuldade. Entendeu? O Palmeiras não. Com o time remendado foi lá e passou por cima, atropelou. E aí você pega, né? Ele coloca esses 3 meias, coloca o Maurício, coloca o Veiga, coloca o Felipe Anderson, o Bruno Rodrigues também, que é um outro jogador que ele recupera, que ele aposta. O Luigi começa no banco de reservas e ainda no decorrer da partida ele coloca a molecada. Colocou o Alan, colocou o Luigi, colocou o Eric Belé, que fez o primeiro jogo, atacante da base, aí com a camisa do Palmeiras, colocou também o Luiz Pacheco, que é um meia
meia, ele entrou como meia lá, primeiro volante, que virava um zagueiro, também que fez o primeiro jogo dele. Ou seja, o Abel, ele tá fazendo uma temporada, dentro das dificuldades que ele tem, excelente. Ele abriu 3 pontos pro Flamengo, que é o grande bicho-papão, tá? 3 pontos, tem mais vitórias. E se ele, no meio de semana, tiver um desempenho diante do Bragantino que for igual ao do Flamengo, na partida que o Flamengo vai fazer, ele chega nessa partida decisiva diante do Flamengo, podendo perder por 10-0 e se manter na primeira colocação e com uma chance de título hoje, segundo os matemáticos. Mas isso aí eu nem levo em consideração. Não, mas tá lá, de Mas 70%, sim. 70%, entendeu? 70%. Então, assim, o cara tem... E na Libertadores tá bem pra caramba.